pauta que vai ser apresentada, bom os conselheiros e conselheiros terem ciência que é uma proposta da CEMUC, né, a partir da regulamentação e da lei da LAB 2, a nossa Política Nacional Aldir Blanc, que a gente chama também de LAB 2, e justamente com o Conselho Municipal de Política Cultural é que a gente chega numa composição final. Justamente aqui com a sociedade civil, que a gestão pública vai finalizar o plano que vai dar justamente sequência à execução aqui da LAB 2 na cidade, né? Então, a CEMUC apresenta uma proposta e a sociedade civil, a partir da presença, colaboração, reflexão, sugestão, proposta dos conselheiros, avança na elaboração. Obrigada. Boa tarde, presidente. Desculpa aqui que eu tive um probleminha técnico com a gravação aqui, eu estava arrumando. Boa tarde, conselheiros, boa tarde a todos que estão assistindo. Eu estou com probleminha na minha webcam, então vocês não vão conseguir me ver. Mas eu sou Augusto, o assessor administrativo de cultura, e vou estar apresentando aqui o resultado da consulta pública nesse momento. Então, a gente viu, assim que a gente terminou de elaborar e tirar os dados sensíveis, a gente... Tá conseguindo ver? Eu tô projetando? Tá. Sim. A gente tirou, né, os dados sensíveis para poder fazer o documento de publicação. Então, a gente encaminhou para a Secretaria Executiva do Conselho para poder disponibilizar para vocês, os conselheiros, o resultado da consulta pública, né, que foi realizado. Nós tivemos o total de 115 participantes e teve o bloco da pesquisa social. O tempo de atuação, a maior parte foi para... Ficou empatado, né, entre 14 e 20 anos, entre 14 e 20, 5 e 8 anos e 2 a 4 anos. A faixa etária, a maior faixa etária foi de 46 a 64 anos. Gênero, a maior quantidade foi feminino. A raça, a maioria se declarou... Eu não sei, a cor é branca, desculpa, porque o azul está muito parecido. A maioria não são pessoas com deficiência. E residentes da área urbana também são a maioria. Reside... Ficou repetido, desculpa. E se pertence a alguma comunidade tradicional. A maioria não pertence à comunidade tradicional. Se está cadastrado no mapeamento da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, a maioria sim. E se participa de grupos, coletivos e fóruns culturais da cidade, 69,6% participam. E depois foi para o bloco da pesquisa propriamente dito, né? Aí a pergunta foi: o Plano Anual de Aplicações de Recursos PAA será elaborado pelo município de São Pedro da Aldeia, mediante a participação da sociedade civil, através da apreciação e discussão e elaboração final do Conselho Municipal de Política Cultural de São Pedro da Aldeia. O formulário eletrônico é a etapa primordial para a realização da conjunta junto à sociedade civil. Aí a gente pediu para os participantes marcar até 4 opções de fomentos, né, para direcionar essa política. Então, em primeiro lugar, foi a realização de programas, projetos e apoios, que é o fomento propriamente dito, edital de projetos para todos os segmentos. Então, ficou com o primeiro lugar com 102 votos, né?
89,5%. Em segundo lugar, foi apoio à produção audiovisuais, feiras, games, festivais, e entre outros, assim, ficou com 49,1%. Cursos de formações profissionais da área de cultura, com 47%, com 47 votos, 41,2%. Serviço educativo de museus e espaços afins, com 39 votos, 34%. Bolsas de estudo e pesquisa ou intercâmbio cultural, com 40 votos, 35,1%. Inventários e incentivos com 15,8%. Planos anuais e plurianais voltados à cultura com 11,4%. Aquisição de ingressos de eventos, 15,8%. E obras e reformas de aquisição de bens culturais, 24,6%. Subsídio para manutenção de espaços e organizações culturais. Aí podia marcar até 2 opções. Em primeiro lugar, ficou o subsídio para atividades de meio ou atividades fins, visando a manutenção dos espaços. Ganhou com 83,2%, ficou na frente. Em segundo lugar, realização de obras e reformas em museus, bibliotecas, centros culturais, cinematecas, teatros e afins, com 48,8%. E aquisições de obras e bens culturais, acervo, arquivo, coleção de imóveis tombados, com 39,3%. Implementação da Política Nacional de Cultura Viva. Fomentar redes de pontos de cultura por meio de termos de compromissos culturais e prêmios, com 76,1%. Em segundo lugar, concessão de bolsas para os agentes do Cultura Viva e realização de obras, reformas e museus. Essa opção aqui não cabe no Cultura Viva, a gente acabou cometendo um erro, então essa daqui vai ser desconsiderada, tá? E a gente considerou as outras duas. Depois foi o bloco de sugestão da sociedade. A sociedade podia apresentar, escrevendo, né, o que ela achava que seria válido para aplicação dos recursos. Então, a gente teve muito concessão de prêmios, seleções, a gente teve muito pedindo para poder direcionar os recursos para bens materiais e imateriais, para apoiar os povos de terreiro, pontos de cultura. Como vocês receberam, vocês puderam dar uma olhadinha. Também manutenção de espaço. Enfim, a gente teve toda essa sugestão que a gente encaminhou para os conselheiros, e diante dessa consulta pública, a prefeitura, a gestão tentou minutar o PAR, né, para apresentar já uma proposta para vocês e a gente discutir aqui hoje. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que na sala aqui estão gente para entrar. Antes de eu apresentar o PAR, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Ou posso ir direto? Eu vou pedir só para poder fórum fechar o microfone, por favor. Pronto, fechei. Algum conselheiro tem alguma dúvida? Eu posso ir direto para a apresentação do PAR? Pessoal, com relação à consulta pública, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a colocar sobre o que foi falado aqui, o que foi apresentado a vocês, né? Já tinha sido enviado antes por e-mail.
alguma observação em relação à consulta pública, alguma dúvida? Porque é pela consulta também que a gente está avaliando para chegar numa conclusão sobre o PAR hoje, né? Bom, Boa tarde. Oi? Boa tarde, Carol. Tudo bom? Oi, Carol. Pode falar, Carol. Então, eu acabei de entrar e eu não ouvi o que foi dito. Eu não sei do que vocês falaram, mas eu tenho uma colocação a fazer. Eu achei a consulta pública umas palavras assim um pouco rebuscadas. E eu conversei com algumas outras pessoas que tiveram a mesma opinião que eu. Não solicitou. E algumas coisas eu não marquei simplesmente porque eu não entendi do que se tratava, entendeu? Aí eu preferi marcar outra opção. Eu acho que da próxima vez podia ser uma linguagem assim mais acessível. E não foi eu só que tive essa opinião. Eu conversei com mais 2 pessoas que tiveram essa mesma impressão. Entendi. perfeito. A gente registra Obrigado. isso, tá, Vamos registrar para registrar na pode ata. melhorar para a próxima, tá, Carol? Obrigado. Obrigada a vocês. Ai, o que eu faço? Augusto, acho que a gente pode seguir então. Sai. Te falei, não tem problema. Ai, Rafaela Solano. Eu vou tirar ela. Augusto. Vai lá. Removi. Só um instantinho, gente. Olha só, essa reunião deveria ser solicitado por e-mail o acesso. Então, a Cleise acabou de me informar que um usuário entrou sem acesso. Então, a gente fez a retirada dele. Então, se perguntarem, é por conta disso, tá? Continuando, vou apresentar... Gente, eu tava tentando entrar. Oi? Eu tava tentando entrar desde as 3 horas. Fiz até 2 contas diferentes, 2 e-mails meus diferentes. Josiane. E não consegui falar. Eu tava ouvindo a Carol, tava ouvindo vocês falarem algumas coisas, mas eu tava falando, ninguém tava me ouvindo. Não sei se foi da plataforma. É uma plataforma nova para mim. Aí eu fiquei falando, abri a câmera de vídeo, mas não entendi o que aconteceu. Eu ouvi a Carol falando também, ela entrou depois, eu entrei quase no mesmo momento que ela, não ouvi o que vocês falaram no início, mas eu teria 3 pontos para falar da consultoria pública. Eu não sei se vocês vão abrir isso depois da leitura de vocês, como que vai ficar, mas eu tenho aqui tudo anotadinho. Desculpa, quem tá falando? É a Josi, Josiane Oliveira. Oi, Josi. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Josi, a gente apresentou a consulta pública. O que aconteceu na realidade até agora, a gente só apresentou. O Augusto leu aqui a consulta pública, mas ela já foi enviada para vocês antes, né? Você tem alguma observação com relação à consulta para fazer? Isso, tenho. Tenho 3 considerações. Vou escrever você que se pode falar, tá? Tem mais alguém, depois o Augusto verifica para mim alguém que levantou a mão aqui. Bom. Tá bom. Te agradeço. Com a palavra, Josi, então, uma questão ali pelo gráfico que eu analisei, né, da consulta pública, que fica um pouco mais dinâmico para a gente compreender, eu estava vendo com relação às bolsas, né, que tem propostas dispostas para 50 pessoas, né, no valor de R$ 1.200, e aí, olhando a estatística, eu vi que tem 40 pessoas, né, não, Josi, você está falando do PAR, não da consulta pública. O PAR eu vou apresentar ainda. Ah, tá. Tá, então da consulta pública, eu acho que fica só a questão, que foi o documento que a gente teve acesso, né, lá nas... É uma questão até um pouco sensível, aí eu não sei se eu prefiro falar no final ou cabe agora. Uma ponderação num texto ali, numa fala que, infelizmente, eu vou ter que problematizar, porque minha cadeira é afro-indígena, então acredito que foi uma fala direcionada. Aí depois eu queria ter a oportunidade de não ser silenciada e poder falar o que eu gostaria.
Celine Medeiros. Então, é sobre a consulta pública, certo? Sim. Pode se colocar. Tá. Lá nas outras opções, né, de o pessoal pediu para agregar, no outros que a gente colocava, porque o formulário já veio pronto, aí no conselho, né, apresentou ali, a Josi deu uma lida em alguns itens, aquela coisa padrão. E lá embaixo ficou aberto para a gente poder contribuir, né, no que achava necessário, para não ficar engessado só o formulário. E aí teve uma fala lá, que eu estava lendo, e está escrito assim, que o ser humano deixa de ficar alimentando o ego através da religião, e que as pessoas entendam o verdadeiro significado das culturas e das religiões. E aí aquilo me tocou num lugar que eu tive que trazer isso para cá, porque eu acho que, eu ia até perguntar a algum gestor, o que essa fala tem a ver com política cultural, né? E eu vejo que nos segmentos hoje que a gente tem no conselho, né, a arte, a música, o único segmento que, querendo ou não, né, tem as vivências de uma doutrina religiosa no qual se valoriza a cultura e que às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, não conseguem separar a cultura de matriz africana ou afro-brasileira da religião, da doutrina religião, eu achei que isso foi direcionado para o segmento de matriz afro. E aí cita a questão de ego e tal, e aí eu creio, eu até deixo aqui, né, aproveitando, para sinalizar a necessidade da gente discutir mais sobre esse assunto. Participo, sou ativa no conselho, nunca problematizei, nunca levei religião, nunca discuti, nunca apontei outras religiões, todo mundo vê que eu sempre respeitei, e aqui foi muito pontual. E a gente precisa difundir essas informações. Eu acho que realmente a informação, ela traz a consciência da gente não cometer racismo religioso, da gente não ofender a fé do outro, e a gente respeitar a liberdade de fé. E me coloco à disposição, né, os dados são sensíveis, a gente não tem acesso, me coloco à disposição para debater o assunto, se a secretaria também se interessar em a gente fazer uma roda de conversa para explicar isso, provavelmente, né, para as pessoas, porque a gente não pode silenciar numa questão dessa, né, e num órgão público a gente se deparar com situações assim que beira o racismo religioso. Tá bom? Obrigado, desculpa, mas eu não podia deixar de problematizar essa parte dessa escrita. Tá bom, Josi, obrigado, tá, pela sua fala. Né, como você mesmo colocou, no final ali foi aberto para sugestões, né, cada um colocou a sugestão de forma livremente, mas entendi que você, né, sentiu necessidade de se colocar aí com relação à fala, e com certeza teve, né, ia ter espaço, teve espaço aqui para se colocar, tá bom? Gente, então, entendendo que eu acho que com relação à consulta pública, eu acho que não tem mais alguém com alguma observação para a gente analisar, para a gente poder levar isso para o bar, porque aí eu vou passar para a próxima etapa, para a gente já analisar a proposta. Presidente? Pois não? É Cleise. É só para esclarecer para a conselheira Josiane e os demais conselheiros que o resultado da consulta pública seguiu os conselheiros na íntegra. Né? A análise sistematizada automaticamente, né? E todas aquelas respostas das últimas páginas, que foram mais de 6, né? A página 6 até a página 15, foram as sugestões que as pessoas quiseram registrar. E nós da Secretaria, reproduzimos na íntegra, para deixar isso claro para os outros conselheiros. Né? Augusto, então vamos seguir com a proposta agora? Sim, eu estou trazendo aqui agora a proposta do PAR. Eu entreguei entregamos, né, a secretaria entregou um documento do Word, e ele tinha uns comentários, né, para poder explicar mais ou menos o que a gente pensou na hora de construir o PAR. Então, vamos lá. O quadro de ações gerais, né, a gente tira o custo operacional de 5% da secretaria para poder viabilizar a operação da lei, né?
Então, a secretaria decidiu botar esses 5% todo na contratação de pareceristas para poder fazer a seleção dos projetos, dos editais. Então, ao total, a gente pensou em contratar 12 profissionais e gastar um montante de 36 mil para poder fazer essa contratação. Augusto, você vai colocar aqui? Não está aparecendo, não? Não. Ai, desculpa, peraí, ainda bem que vocês falaram. Pronto, começou a aparecer? Agora sim. Perfeito. Como eu falei, né, o primeiro custo que a gente separou foi o custo operacional, 5%, que é de direção da secretaria. A gente decidiu direcionar para a contratação dos pareceristas. Logo em seguida, vem o fomento cultural. A gente separou a maior parte, né, da verba para o fomento cultural. Foi pensado aqui está 16, né, mas a gente pensou em 40 propostas de fomento no valor de R$ 5.245,61 para poder ser atendido com um edital multicultural no valor de R$ 209.824,58. Depois, a concessão de bolsas um valor de 60 mil, seria uma bolsa de R$200 durante 6 meses para 50 agentes culturais, né? R$ 163.653 para a reforma da Biblioteca Municipal Cordelino Teixeira Paulo, R$ 16.347 para aquisição de acervo, ou seja, livros para o acervo da Biblioteca Municipal. A gente fez uma pesquisa de mercado, o custo médio do livro está em torno de R$ 54,49, então um volume de 300 livros sairia nesse valor. E a gente também fez, aqui vocês podem até ver que no documento de vocês foram 40 espaços para subsídio. A gente diminuiu isso para 20 espaços culturais com subsídio de um mês de R$ 3.000. E o valor do Cultura Viva, a gente direcionou totalmente ele para premiação, prevendo premiações de 10 pontos de cultura no valor de R$ 82.080,21. 180. 182.080,21. Total, esse é o valor. Vai ser 10 prêmios, distribuindo, vai estar em torno de prêmios de 18.200 e uns quebradinhos. Apresentado o plano, eu entrego para o conselho, né, para fazer a discussão. A minuta, né? A proposta. Gente, agora abre a inscrição agora para a gente discutir aí a proposta que foi apresentada, tá? Está aberto, só peço a gentileza aí, antes de começar, se inscrever para a gente poder anotar aqui a sequência de quem vai se colocar. Estou compartilhando ainda. Tá. Sim. Alguém se inscreve? Eu tenho. Quem? Josi. Josi, oi Josi. Josi, está inscrita, pode falar, tá? Não está saindo Josi, som. seu microfone, você abriu a câmera, mas o microfone está fechado. Eu achei que ia abrir na câmera e o microfone fosse junto, mas essa plataforma é nova, tô perdida.
Então, com relação à quantidade de bolsa, né, ali pelo gráfico da consulta pública, que dinamizou para a gente poder compreender, no gráfico, né, tem 50 bolsas dispostas, né, no valor de R$ 1.200. E aí eu estava vendo estatisticamente, né, tem apenas a representação de 40 pessoas, né, inclinada nessa opção da bolsa de estudo. E aí a gente, quando compara com a realização de projetos, né, e programas culturais, há um desejo maior da sociedade civil no gráfico. Eu gostaria de sugerir que diminuísse a quantidade da bolsa, né, levando em conta que não representa nem a metade das respostas ali da consulta pública, e se direcionasse um pouco mais nesse valor para a contratação de projetos culturais, porque a gente conseguiria fomentar mais a cultura no município, dar mais oportunidades da aderência de mais fazedores de cultura, visibilidade para esses fazedores de cultura que têm interesse de participar, né, de não ter essa oportunidade, vai dar visibilidade, além de valorizá-los aqui no município. Então, é só uma sugestão, e aí, né, depois, se vocês quiserem, eu anotei tudo direitinho para ficar mais explicadinho. O valor total da bolsa acho que seria interessante. E o outro ponto é só com relação à biblioteca. Né, na aquisição de livros ali, eu queria ver se vocês poderiam considerar uma porcentagem para aquisição de exemplares voltadas para a matriz afro-brasileira, ou matriz africana, ou cultura afro-brasileira e indígena, porque eu acredito que a gente tem essa necessidade aqui no município, né? O município, historicamente, tem um peso muito grande na construção aqui do nosso município, na história mesmo em si, e a gente precisa, eu acho que a gente gostaria de ter também esse espaço na biblioteca para essa leitura afro-indígena. Aí eu queria saber, eu pensei num valor de 20% de exemplares voltados para a gente ter esse cantinho, com leitura específica para a nossa cultura. E se vocês puderem considerar isso, eu agradeço. Josi, obrigado. Então, são duas observações, né, Josi? Uma com relação aos valores ali da Bolsa. Alguns podem colocar lá novamente. A Bolsa Obrigado. Então, tem valor ali de 60 mil para 50 bolsas. E a proposta, pelo que eu entendi aqui, Josi, seria tirar uma parte desse valor e subir com ela ali para os projetos, não é isso? Isso, para ter mais adesão, né? E ter mais um dinheiro maior, uma maior valorização dos fazedores de cultura. Nos projetos culturais. Está atendendo só 40 pessoas. Bem, isso. E a segunda sugestão, a segunda observação é com relação à aquisição de acervo de livros, destinar um percentual voltado para a cultura afro e indígena. Isso. Legal. Gente, mais alguém se inscreve com relação à proposta? Enquanto já tem uma mão levantada aqui, Augusto, quem é? Sou eu. Quem? Sou eu, presidente. Eu queria fazer uma colocação para poder falar como que a gente pensa em fazer essa aquisição de livros. Eu acho que seria a gente pensa, a Secretaria de Gestão pensa em fazer uma consulta pública para poder indicar os títulos, então vai ser uma coisa participativa. Beleza. Estaria contemplada sim, com certeza. A proposta do acervo estaria contemplada nessa consulta pública. Perfeito, muito legal. Tem. Mais alguém agora? Augusto, pode abaixar a mãozinha. Gente, mais alguém que se inscreve para falar sobre a proposta? Pessoal, a gente está debatendo a proposta e a gente precisa fechar esse documento. Alguém tem alguma observação mais sobre o que está posto aqui? Eu vou até me colocar
enquanto vocês vão pensando aí, se inscrevendo, uma coisa que eu queria que o Conselho tivesse muita sensibilidade agora nesse momento para a gente debater, a gente chegar aqui no resultado, a Paulo Gustavo é uma lei que veio e Malu entrou. Né, o valor, o montante principal do recurso era voltado para o audiovisual. Né? Tinha um percentual bem menor voltado aí para os outros segmentos culturais. Ficou uma expectativa grande para a Aldir Blanc, né? Que a gente já teve a primeira Aldir Blanc lá na pandemia, e agora a gente retoma aí a Aldir Blanc. Fica uma expectativa porque artistas que não participaram da Paulo Gustavo de outros segmentos, né? Estão vendo a Aldir Blanc como uma possibilidade de se ver contemplado. Se vocês observarem, a lei, né, já chega para a gente, de certa forma, para algumas situações engessada, e em algumas coisas fica complicado a gente mexer. Isso, às vezes, a gente olha o valor no total, né, 700 e poucos mil, parece muito, quando a gente vai vendo, não é muito, né? Você já atender 40 bolsas, 40 projetos é pouco pelo que a gente tem e o que São Pedro avançou nesses últimos anos agora, né, a quantidade de artistas que estão mapeados e tudo mais. Então, a gente precisa ter bastante sensibilidade aí na hora de pensar, né, essa questão aqui do Aldir Blanc. Né? Artistas vão querer se ver contemplado e é aquela mesma ideia, aquela mesma história que a gente conversou lá na Paulo Gustavo, quando a gente foi definir os valores. Quando você aumenta o valor, né, para uma certa categoria, você diminui para outra, né? Ou se você aumenta o valor, você diminui a quantidade. Se você aumenta a quantidade de pessoas contempladas, você diminui o valor. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Elcio se inscreveu, né? Gente, Elcio, então, por favor, está inscrito, está com a palavra agora. Boa tarde, Elcio. Gente, não estou ouvindo. Elcio, tá conseguindo falar? Não sei se a Josi ele não conseguiu falar, não tô perto dele, não. Ele tá em viagem. Mas ele tinha sinalizado aqui no WhatsApp que ele fica tentando entrar, não tá conseguindo, ele fica se comunicando. Ele queria perguntar se os ofícios do Fórum e da Rede de Cultura Viva da região dos Lagos se foram lidos, ou se há a possibilidade de serem lidos, né? Que é uma forma de contemplar aí a demanda, a realidade nossa aqui. Os ofícios do fórum podem ser... Agora acredito que não, Josi. Agora eu preciso debater essa questão da proposta aqui. Entendi. Como eu entrei atrasada, eu não consegui me pronunciar, né? Aí já fui para a parte de ler o par, né? E essa pauta hoje, gente, é uma pauta única só para a gente resolver essa questão, que é uma questão importante, né, sensível para a gente resolver, né? Por isso que a gente marcou essa extraordinária, tá? Então, por gentileza, qual conselheiro gostaria de se pronunciar e falar agora sobre o PAR, sobre a proposta apresentada aqui? Mais alguém? Ninguém, gente. Secretário, eu não sou conselheiro, Sim. Mas eu gostaria de chamar a atenção como gestão que o único apontamento foi de mexer nas bolsas. E se você reparar, o valor direcionado à bolsa é muito pequeno. É 60 mil para 50 pessoas, 50 agentes culturais. O que eu queria botar levantar em discussão é se realmente vale a pena tirar o pouquinho que tem aqui
para injetar aqui e subir para, sei lá, para mais 2 propostas, a gente vai penalizar, sei lá, 30 pessoas aqui para 2 aqui. Entendeu? É isso que eu queria provocar. Mas eu acho que cabe a decisão e tudo que o conselho apontar, a gente segue, né? Deu para entender, gente? O Josi também colocou a proposta, né? Eu até entendo e eu, inclusive, acho importante a gente ter um número maior de contemplados ali nos projetos, né? Nas propostas. Mas a questão das bolsas, o valor já é baixo, né? É pequeno. Então, inclusive, a categoria que a gente está contemplando mais gente. São 50 bolsas. A gente vai reduzir drasticamente o valor dessa bolsa para poder aumentar, talvez, pouquíssimos projetos lá em cima. Se fosse uma coisa, de repente, que tivesse uma relevância, né? Aumentar de 40 para 50, 60 propostas, de repente seria interessante, mas é uma forma de ver, né? Não sei o que o conselho vai entender. Preciso, inclusive, gente, que vocês se coloquem sobre, já que essa é a única proposta até agora, que é a da Josi, se alguém tem mais alguma proposta, e se não tem, se concorda, se discorda, o que vocês acham, né? Eu acho que devia ficar como está. Rapidinho, quem está falando? Flores. Oi? Flores Barbosa. Oi, Flávio. Então, tá inscrito, por favor. Não, eu entendi a colocação dela, achei interessante a colocação da Josiane, mas conforme o secretário falou e o antecessor dele, eu acho que, levando em consideração a relevância, que será pouca, acho que devia ficar como está, uma opinião pessoal. Só isso. Obrigado, Rosa, obrigado. Mais alguém, gente, mais alguém para se colocar? Boa tarde, gente. Gil Vale falando. Gil, pode falar, então, Gil, está inscrito. Achei interessante a colocação da Josiane, porém, depois do demonstrativo, também acho pouco eficaz. Então, concordo que fique como está. Obrigado. Só isso, Gil? Só isso. Mais alguém, gente, para se colocar? Eu. Malu. Josi e Malu. Malu está inscrita, Malu, pode falar. Então, apesar de eu ter conseguido entrar tardiamente na reunião, mas já deu para entender perfeitamente. Eu também acho que deveria ficar como está, porque, como já disse você, o Gil, a relevância, né, é bem pouca para a gente fazer essa alteração. Então, acho que pode permanecer como está. Josi se inscreveu de novo, né, Josi? Por favor, Josi, pode falar. Fique à vontade. Eu tenho que contra-argumentar, né? Tem que tentar convencer aqui. Na verdade, não convencer, né? A intenção não é essa, não é manipular ninguém, mas é colocar mesmo somos uma cidade que a gente tem mais de 100 mil habitantes, né? A Secretaria de Cultura sempre fez um trabalho de tentar empoderar os fazedores de cultura, chamamentos. Nós estamos num momento que a gente está começando a se reconhecer fazedores de cultura, muitos não se fizeram, né? Não tem esse reconhecimento. Então, assim, não teria outro lugar que... A minha intenção mesmo seria valorizar mais fazedores de cultura, não prejudicar a bolsa. Realmente, o Augusto apresentando aí, fica mesmo. Se não vai fazer muita diferença, não, também eu concordo que sacrificar um lado para trazer um resultado muito ínfimo para o outro não é bacana e não é a minha intenção. Minha proposta não foi nesse sentido. Mas teria um subsídio da gente retirar de algum outro lugar e aumentar essa proposta de projetos culturais, ou fica inviável, fica impossível? Não sei qual é a realidade, por exemplo, de uma reforma de uma biblioteca, não sei, em questão de gastos, enfim. Esse seria meu contra-argumento, mas aí vocês que têm essa vivência aí para poder dizer qual é a realidade, né? Se é possível ou não, se é muito absurdo.
Então, gente, enquanto isso, quem for, mais alguém precisar, quiser se inscrever, fique à vontade, tá? É justamente essa que é a dificuldade, que cai agora no colo do conselho para poder olhar os números ali e pensar o que pode fazer e de onde pode tirar, né? Os valores estão colocados ali, o valor... Vou até abrir aqui também, porque não está mostrando jamais aqui de novo, vou abrir para mim. Já são valores, o valor total de 700 e pouco acaba ficando pouco porque ele é repartido, né? Tem ali premiação dos pontos de cultura, que está na lei, tem que ser aquele valor lá, não pode tirar de lá. Subsídio, a gente tinha ali, tem ali 60 mil, já para atender 20 que você falou, né, Augusto? 20 espaços. Quantos espaços a gente tem aqui já na cidade para atender com subsídio? Com certeza é muito mais que isso. Já na primeira Aldir Blanc, a gente já atendeu mais do que isso, né? O município já atendeu mais do que isso. E de lá para cá, como você falou, Josi, né, mais gente mais artistas têm se reconhecido, né, tem atuado, e aí aumenta. Então, se tira do subsídio ali também é complicado, porque já é pouco. Esse né? valor não é suficiente. O valor que está na biblioteca, que é o valor que é o que pode ser previsto ali para a parte de reforma, a gente viu por experiência do Cine, que aconteceu na Paulo Gustavo, que não é muito, né? O comitê da Paulo Gustavo, quando debateu lá sobre a questão da reforma do Cine, tinha várias... Tem colegas aqui, inclusive, que fizeram parte, tinham várias ideias de se colocar, de reforma, do que poderia fazer, mas quando vai para a prática, né, para fazer orçamento e tudo mais, vê que 100 e poucos mil não dá para muita coisa. Então, não é muito. Esse valor de 100 e poucos mil ali de reforma é bem pouco. Né? O do Cine, que foi colocado na Paulo Gustavo, Augusto lembra o valor exato, mas foi 106 mil. 106 mil. Então, um pouco menos do que o que está colocado na biblioteca. E, assim, pelo que a gente percebeu, né, tinha uma expectativa dali do comitê de fazer mais, né, pelo Cine. E aquele valor não conseguiu atender. Então, de 106 para 156 é um valor um pouquinho maior, mas mesmo assim é pouco, não é muito. Uma reforma da biblioteca que está há bastante tempo, né, nessa necessidade. Aí depois tem as bolsas, que você já colocou, e os 5% da operação, do operacional, que a gente está, inclusive, se baseando, a gente tem um pouco mais de propriedade para falar por conta da experiência da Paulo Gustavo, né? Como a gente teve aí já a Paulo Gustavo e contratou os pareceristas, ficou até um pouco mais fácil para a gente mensurar isso do que quando a gente teve a Paulo Gustavo, né? Que a gente teve que fazer várias pesquisas e tudo mais. Então, não sei, eu realmente coloco para vocês aí, porque eu também tinha vontade de que a gente atendesse mais gente, mais, né, artistas ali nas propostas, né? Tá bom, entendi. De 209 São muitas necessidades. A gente quer tentar atender a todos, mas compreendido. Exatamente. Se a gente pensa, 700 e poucos mil, é tudo proposta? Legal, 700 e poucos mil para proposta, a gente vai conseguir com um valor digno, né, para a pessoa fazer um projeto legal, atender um número grande de propostas. Mas não acaba que fica repartido para várias situações, né? Temos ali Flávio Villanova e temos convidado da reunião, quem é aqui? É o Augusto, Soares. Soares. Soares é conselheiro. Então, quem se inscreveu primeiro? Convidado. Primeiro, Flávio. Flávio, então, por favor, Flávio. Só um adendo em relação à reforma do Cine. Vou tentar usar de palavras mais brandas, até porque eu usei um pouco dessas palavras anteriormente, mas na reforma do Cine ela não atende o Cine em si. Foi até por isso que eu solicitei uma revisão daquilo que foi proposto.
entendeu? Então ali o buraco é um pouco mais embaixo, é mais delicado, entendeu? Depois, se você quiser, a gente até pode conversar sobre isso, mas só queria deixar registrado a minha real insatisfação quanto ao andamento da reforma do Cine. Basicamente é isso. Obrigado. Tá. Mas você, Flávio, discorda do que foi colocado em relação ao valor de ser... Porque o que eu coloquei foi com relação à questão do valor, né? A gente chegou naquele valor, vocês debateram, eu posso até conversar para entender melhor, né, o que você está colocando para mim agora, mas o que eu estou colocando justamente não é muito, acaba não sendo, não é a gente, para a gente, pessoalmente, quando a gente olha, nossa, parece muito dinheiro fazer reforma, e numa obra pública não é, né? Na verdade, não é a questão do valor, mas sim das necessidades do objeto em si, as necessidades do Cine. Boa parte da reforma não atende às necessidades reais de um Cine. Basicamente é isso. Entendi. Mas em relação à proposta aqui, se tem a proposta aqui do PAR, você tem alguma sugestão? Thiago, só que seja feita uma discussão realmente ampla daquilo que é necessário realmente, entendeu? Vai ser feita uma reforma, o que realmente precisa? O que efetivamente funciona para uma biblioteca, entendeu? Chamar pessoas técnicas para poder fazer uma reforma que atenda às necessidades da biblioteca. A ideia é essa, entendeu? Gente, quem estava inscrito era o Soares, né? Soares, por favor. Boa tarde, gente. Eu vou fazer uma pergunta. Sobre a biblioteca, eu queria fazer uma pergunta. Até peço que me perdoe se de repente o que eu vou falar aqui não tem cabimento, não sei. Mas quando se fala de livro, a gente sabe que o povo não gosta de ler, né? Então, seria interessante comprar livros novos, mas também comentar algum projeto, alguma coisa para incentivar a leitura, tá entendendo? Nas escolas, se fosse possível na televisão, porque a gente tem que combater essa frieza do povo em relação à leitura, entendeu? Bom, é isso que eu estou colocando. Haveria embutido dentro desse projeto ou em algum outro esse incentivo à leitura? Seria possível? Só isso. Então, gente, bem, aquele recurso que tem para as propostas, você, por exemplo, ou outras pessoas do segmento da literatura podem fazer uma proposta, um projeto voltado para a leitura, para o incentivo da leitura. Não sei se seria específico isso, né, por que você está colocando, porque a gente não sabe ali quem vai ser contemplado, né? Eu não sei se alguém pensa alguma coisa diferente também, de como que poderia, de alguma forma, encaixar nessa esse incentivo à questão da leitura. O que eu entendi que você colocou é que, de repente, não basta comprar os novos acervos, novos livros, se não tem aí um incentivo para que a pessoa venha e utilize, né? Na minha escola, por exemplo, eu me lembro que isso foi... Corta tempo nisso aí, né? Mas existia, naquele tempo, era para gostar de ler. Foi aí que eu me interessei pela literatura. Eu não sei se alguém que é mais velho aqui, tem mais ou menos a mesma idade que eu, lembra disso. Para gostar de ler. Foi um projeto que teve em todas as escolas municipais, né, estaduais, e eles pegaram aquele livro de Fernando Sabino, não sei o quê, e aí eles foram distribuídos. Houve propaganda na televisão, tá entendendo? Isso incentivou muito a leitura, tanto que foi o que me chamou a atenção e me atraiu à literatura, entendeu? Foi um projeto do governo na época. Só isso, gente. Então, mas eu não consigo ver aqui dentro dessa estrutura que a gente tem aqui. Eu não sei se Augusto pode colocar alguma coisa, a Cleide está se inscrevendo, vou passar para a Cleide, de repente ela tem também alguma opinião em relação a isso. Até porque ela é entusiasta da leitura também.
Fala, Cris. Muito entusiasta. Conselheiro Conselheiro Soares, Soares, um esclarecimento para o senhor. Ainda que a sua aflição e angústia seja muito legítima, né? Para quem tem amor aos livros e à leitura, Claro que todas as ações possíveis de incentivo à leitura são mais do que bem-vindas, são necessárias. Né? Mas uma coisa que a gente precisa situar aqui, conselheiro, é que essas rubricas da Lei Aldir Blanc II, que a gente chama de LAB 2, né? A FENAB, que é uma lei Aldir Blanc ampliada, não esquecendo que vão ser 5 repasses para São Pedro da Aldeia, que hoje tem o seu sistema municipal de cultura já estabelecido, com algumas peças em fase de regulamentação, mas já existe. Nós temos, Soares, por obrigação, já que distribuir os recursos por esse e aquele item. Não é a prefeitura não é facultado à prefeitura decidir sobre esse ou aquele montante. Nós somos obrigados já a estabelecer o encaminhamento do recurso para itens pré-estabelecidos que já foram definidos pelo Ministério da Cultura. O que nós estamos fazendo aqui, o presidente está aqui apresentando, a partir da minuta que a CEMUC preparou, é justamente se a sociedade civil quer sugerir mais alguma coisa, quer alterar, quer excluir. Só que nós nem podemos mexer tanto, porque nós já temos que cumprir uma distribuição que já vem previamente estabelecida. Isso que você está falando, as possibilidades de incentivo ao livro e à leitura, é justamente lá o resultado desse dinheiro indo para a mão do artista, saindo do cofre público, e o artista vai poder fazer esse movimento a partir do seu segmento artístico, a partir da sua atuação, para essa ou aquela atividade. No seu caso, por exemplo, vamos que você participe aí de algum edital, se submeta ao prêmio, né? E possa destinar a sua ação para o incentivo à leitura. É claro que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, ela também precisa, na égide da sua atividade, fomentar o livro e a leitura. Nós entendemos aí a sua preocupação. É só para te esclarecer que com essa verba, com esse dinheiro, nós temos um destino já meio que obrigatório para ele. Entendeu? O que a gente está querendo aqui ouvir a sociedade civil é quanto à distribuição do recurso. Se vocês, conselheiros da sociedade civil, em especial, têm sugestão quanto a essa distribuição. O Augusto, o secretário, né, que preside o conselho, e a Josefane, eles fizeram muita conta, bastante conta, para chegar nessa minuta aqui. Para que vocês possam apreciar. Não sei se eu me fiz entender, conselheiro. Perfeitamente, querida. Perfeitamente. Obrigado, tá, Soares? Obrigado, Cleison. Eu agradeço. Gente, mais alguém com alguma colocação, alguma pergunta, alguma ideia? Não é fácil, né? Então. Quando a gente olha, a gente acaba vendo que o cobertor é meio curto mesmo. Tem que puxar para um lado, para o outro, mas é uma ação importante. A gente tem que pensar aqui e ver o que... Lívio. Por favor, Lívio, está inscrito. Pode falar. Lívio, tá fechado o microfone. Não estou te ouvindo. Ué. O microfone dele deu ruim. Tá aberto o microfone, mas não tá saindo som. Tá no celular, Lívio? Qualquer coisa, tira o fone. Tira o fone. Deve ser algum problema no fone. De repente o microfone tá ruim, né? Lívio, não tá saindo. Eu acho que o seu fone deve tá com defeito no microfone. Não? Ótimo.
Vamos seguir então. É uma pena. Gente, aqui tem chat também, Augusto? Como é que é nessa plataforma? Tem sim. Tem chat também. Tem um chatzinho aqui também. Então, se quiser escrever, tá? Quem quiser colocar sugestão escrita aqui também tem. Bem, então, mais alguém? Alguma sugestão? Alguma colocação? Algum apontamento em relação a isso? Acabou que a gente teve uma proposta. A Josi já colocou que também, né, entende que é um valor pequeno, que para subir para a proposta a questão das bolsas não vai fazer muita diferença. Perguntou se tinha algum outro lugar. Alguém vê alguma outra possibilidade para a gente poder seguir ou alterar ou aprovar o que está aí. Essa maioria... Gente, eu vou, se ninguém se inscreve, então eu vou partir para a gente fazer uma votação aí de aprovação dessa proposta. Certo? Nenhuma colocação mais, nem com relação a alterar nada, nem com relação à quantidade de contemplados. Ok. Então, gente... Augusto, você pode repetir, por favor, a proposta com os valores e o número de contemplados? Só repetir direto para a gente? Claro. Então, vamos lá. Então, Augusto vai fazer a leitura da proposta e a gente vai para a votação. Custo operacional, contratação de pareceristas. Não está compartilhando? Não. Espera aí, só um instantinho. Agora foi, né? Custo operacional, contratação de pareceristas. Custo total, 36 mil, contratando 12 pareceristas. Fomento cultural. Total de R$ 209.824,58, contratando 40 propostas. Edital de concessão de bolsas, R$ 60 mil, contratando 50 bolsistas para receber bolsa mensal de R$ 200 durante 6 meses. Reforma da Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo, R$ 163.653 para contemplar o espaço. A aquisição de acervo para a biblioteca, 300 livros, no valor de R$ 16.347. Subsídio mensal, no caso, um mês de R$ 3.000 para 20 espaços, totalizando R$ 60 mil. Premiação para o programa de pontos de cultura, o Cultura Viva do Ministério da Cultura, totalizando R$ 182.080,21, para ser distribuído 10 prêmios no valor aproximado de R$ 18.208. Ok, a proposta foi lida. Vamos caminhar, então, para votação, tá? Então, a gente pode votar pelo chat, seria melhor, né? Todo mundo consegue ir pelo chat? Sim. Vamos lá, gente. Então, para quem concorda com a proposta que foi lida agora pelo Augusto, nosso PAA, colocar aqui no chat, por favor, para a gente computar aqui a votação. Então, quem é sim, por favor, se manifestar agora. Lívia, por favor. Uma reunião online? Tá. Eu não sei mexer nisso. Tá bom, tá tudo certo.
Obrigado. E aí? Tá indo agora? Se pegar os filhos estão trabalhando lá. Fizeram o trabalho certo. Abriram o escritório e botaram andando, não quebraram. Gente, ó, tá o microfone aberto aí, tá? Atenção. Fechar o microfone para não interferir aqui na reunião, por favor. Todo mundo voltou? Guilmar e Robertão não vão votar. Guilmar e Robertão votam? Estão de acordo? Guilmar e Robertão. Como votam? Estão de acordo. Estão de acordo. Os dois de acordo? Estão de acordo. Os dois de acordo aqui, que estão presencial aqui. Bem, vou fazer meu voto. Algum voto contrário? Eu concordo, gente, mas eu não sei como escrever aqui, não. Não, então tudo bem. A gente computa aqui na ata depois, tá, Soares? Soares também concorda. A Malu também, né? Concordo. Malu Sim. também. Algum Gil Vale voto? também. Gil Vale também, por favor, para registrar, depois para a gente fazer a ata. Algum voto contrário? Algum voto contrário? Se manifestar pode ser no vídeo, gente. Se não for conseguir no chat, pode ser no chat ou no vídeo. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado. Bem, secretário. então, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário. É aprovada aqui a proposta do PA, tá bom? Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e a participação de todos que se colocaram. Deixa eu ver aqui, alguém... Tá, temos aqui um pedido de fala aqui do Fórum de Cultura. Já vou abrir para fala já. Agradecer a participação de vocês, tá? A gente está aqui hoje debatendo esse assunto que é muito importante. E a colocação, né, todos que se colocaram, enfim, que deram ideias, que ajudaram a gente aqui, a gente pensar junto, que é algo que a gente precisa fazer né, da melhor forma possível. Então, obrigado mais uma vez aí pela atitude aí do Conselho, pensando melhor para a nossa cultura, tá bom, gente? Temos convidados para falar hoje. Queria a aprovação aí do Conselho. Todos aprovam a fala nesse momento? Antes de chamar, Tiago, a Cleise se inscreveu. Então desculpa. Estava vendo aqui. Então, responder. A Cleise, por favor, pode falar. Só temos a Cleise inscrita? Tem mais alguém inscrito? Não, inscrita ela e o Fórum. Então, tá bom. Então, primeiro a Cleise. Terminando, o Conselho aprovando, a gente passa a palavra para o Fórum, tá bom? Então, primeiro deixar aqui uma solicitação da Secretaria de Turismo, que integra aqui o Conselho, convidando os conselheiros para as atividades especiais nesse fim de semana no Museu do Sal, dia 30 e 31 de maio e 1º de junho, que justamente é um momento de celebração por um ano do funcionamento do Museu do Sal, né? A Raquel não conseguiu entrar, ela tentou várias vezes, e a Cláudia Tinoco tinha encaminhado aqui essa solicitação. Também queremos deixar um registro aqui no Conselho, parabenizando o conselheiro Robertão. Ele foi uma das pessoas estratégicas, né, que pensou o simpósio cultural que foi realizado na Escola Municipal Quilombola, Dona Rosa Geralda Siqueira, que foi um momento muito interessante, muito impactante. A gente contou com a presença de vários conselheiros, então fazer esse registro. E por fim, presidente, deixar aqui o registro, nós recebemos uma comunicação do Fórum Permanente de Política Cultural, justamente considerando sugestões, propostas para considerar o PAR. Então, eles falaram de concessão de prêmios mediante seleção pública, realização de levantamento de estudo de pesquisas e curadorias nas diversas áreas
secretários da Cultura, com realização de inventários, concessão de incentivos para manifestações culturais aqui do Brasil, em risco de extinção. Falaram da proteção e preservação do patrimônio cultural e material, né? Considerando os bens registrados e salvaguardados, e apoio de projetos culturais considerados relevantes na sua dimensão cultural, considerando o interesse público, né? Eles fizeram a solicitação para que isso fosse registrado, chamaram a atenção para o percentual de 25% da Política Nacional de Cultura Viva, né? Tudo isso está contemplado no PAA, né? Que acabou de ser aprovado, e tem também aqui uma comunicação da rede dos pontos aqui, Rede Cultura Viva da região dos Lagos, citam aqui vários municípios, uma beleza, muitos pontos de cultura, né? Fico muito contente de ver isso. Eu sou uma ponteira de cultura desde 2004, participei do primeiro convênio de pontos de cultura aqui do Brasil, e eles justamente queriam ter informação da execução da PNAB aqui em São Pedro e como é que está a implantação da nossa rede, como é que vai ser destinado esse recurso. O PAR, agora aprovado, cumpre na íntegra a regulamentação do Plano Nacional Aldir Blanc e da lei. Claro que a gente está aí prevendo o percentual estabelecido. Então, todos os dois documentos, com as preocupações que foram levantadas, presidente Tiago, estão aí contempladas em, se não 80%, mas em um percentual bem grande, né? Considerando a minuta que foi apresentada e que foi aprovada. É isso. Obrigado, conselheira. Gente, temos aprovação aqui dos conselheiros para a fala da convidada? Temos. Ok, gente. Mas pedir para vocês, por favor, se manifestar. Deixa eu ver. Sim. Ok. Então, por favor, o Fórum de Cultura está com a fala. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu queria pontuar duas questões aí. Ô, Juliane, será que você consegue falar um pouquinho mais alto? Consigo. Tá melhor? Melhorou. Esse computador é diferente, eu estou me acostumando com ele. Bom, na verdade, eu queria entender aqui como que funciona em relação a esse encaminhamento que a gente faz para o Conselho através do fórum, né? Porque a gente está enviando para o Conselho e a gente está solicitando leitura do ofício e já é pelo menos a terceira ou quarta vez que não está ocorrendo. Aí eu queria entender se existe algum outro tipo de direcionamento que vocês possam dizer para a gente, que a gente possa seguir. Que a gente está mandando para o e-mail do Conselho e aí está demorando um pouco para ter resposta. Imagino que seja a demanda da secretaria. Então, até eu falo com os servidores, eles reportam aí e a gente tem o retorno. Mas a leitura que a gente pede nunca está ocorrendo. Igual agora, nesse momento. Essa fala da secretaria executiva, ela tinha que ter sido no início. Com certeza, colaborar aí na construção que vocês fizeram, que eu achei bem bacana. Principalmente na questão da consulta pública, porque não sei se vocês perceberam na hora de juntar ali, Augusto falou, né, do resultado, nós fizemos um mutirão. Nós percebemos que tinham 4 itens ali na lei que eram favoráveis à sociedade civil, mas não estavam na consulta pública, então nós decidimos em reunião fazer um mutirão nessa resposta. E é justamente isso que está escrito no ofício, né? Então essa leitura era importante nesse sentido. Nesse sentido do fórum, essa é a minha fala. E da rede, estou hoje representando a rede de cultura viva da região dos Lagos, na equipe de acompanhamento continental, né, latino-americano. E foi um combinado também na reunião fazer esse contato com todos os municípios para poder levar a devolutiva. E aí a gente não teve nenhum retorno e tampouco o ofício foi lido aqui. Então, na verdade, eu queria entender qual é o procedimento correto que deve ser feito, para a gente, de repente, se adequar aí. E acho que é isso, é mais isso mesmo. Obrigada.
Oi, presidente, posso retornar? O senhor vai responder? Pode sim, Cleice, por favor. Então, o material que foi encaminhado pelo e-mail, nós retornamos para o fórum. Cleice? Alô? Estava desligado. Então, nós acabamos de fazer aqui da ciência ao conselho das correspondências que foram enviadas por e-mail. Estou lendo aqui o do fórum, chegou e foi respondido, acusamos recebimento, né? Aqui ele chegou dia 27, 22 horas, deixa eu ver, dia 27 de maio, foi enviado 18 horas e 18 minutos, e nós respondemos ao fórum. No dia, deixa eu ver aqui, dia 28, às 10h19. A da Rede dos Pontos, nós fomos fazer a leitura depois, né? E entendemos que não tinha nenhum encaminhamento específico, que justamente na reunião do Conselho, tudo isso aqui ia ser colocado, porque a pergunta que está dada aqui diz respeito à execução da PENAB, e a execução da PENAB está em curso. Ou seja, a Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia está justamente executando a PENAB. E a partir da aprovada hoje, nós teríamos devolutiva para a sociedade civil. Nenhuma comunicação enviada fica sem resposta. E aqui na reunião a gente deu ciência do inteiro teor dos documentos. Como eu mencionei, fui até extensiva na minha fala, tem quase a sua totalidade compreendida nesse nosso retorno. E também deixar uma ressalva. O Fórum aqui de Cultura de São Pedro, que tem uma participação ativa, reúne vários artistas, né? Outros, inclusive, considerando a última reunião, fizeram uma outra avaliação e estabeleceram outro grupamento de discussão. A gente está aqui à disposição para receber o fórum, a Juliane, o Luiz Felipe, que está sempre fazendo postagem nos grupos de WhatsApp, para se conectar com o Sistema Municipal de Cultura. Estabelecer, inclusive, a integração pontual da gestão, como a gente vê no Fórum Regional, no Fórum Estadual, nas instâncias nacionais, que justamente compreende sociedade civil e gestão. Eu acho que o Fórum aqui de São Pedro precisa se ajustar. Já faz um ano da nossa lei, do Sistema Municipal de Cultura, e a gente está querendo justamente ver nossas peças do sistema andando de modo bastante exitoso. E parabenizar o Fórum pela essa participação e deixar até uma ressalva. Tudo que a gente encaminha para os conselheiros, a gente, claro, que espera e fica na expectativa que os conselheiros façam a comunicação na base, reproduzam e discutam lá nos seus segmentos o que a gente está discutindo no conselho. Então, cada coletivo, cada grupo, cada fórum que faz esse repasse, que estabelece esse compartilhamento, é muito importante. Que, na verdade, é a expectativa que a gente tem de todo conselheiro. Nós temos 9 cadeiras no conselho. Cada conselheiro deve estar em comunicação com a sua base, reproduzindo a discussão da política pública. Justamente aqui, né, na competência da gestão naquilo que lhe diz respeito. E é onde a gente espera que a sociedade civil se envolva, se coloque, fiscalize, acompanhe, delibere, que é o âmbito, né, do exercício da política pública republicana e democrática. Obrigada, presidente. Ok. Gente, quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Né, a gente conseguiu aí nessa reunião um assunto importantíssimo para o Conselho, né, definir, porque vai atingir diretamente, né, vários artistas aqui da nossa cidade. Então, obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desempenhando aí no Conselho, tá bom, gente? Um grande abraço para todos, boa semana, e fica encerrada aí a nossa reunião.